Estamos na lição número 9 e o título desta lição é Legislador e Juiz. Bem-vindos ao esboço da lição de Escola Sabatina. Vamos falar um pouco acerca de falar mal dos outros. É um assunto que realmente tem causado muito dano entre irmãos. E o texto que nós vamos usar é Tiago, capítulo 4, verso 11 até o verso 17. E para apresentar e conversar sobre este tema, está conosco mais uma vez o Dr. Wilson Paroski. Bem-vindo, pastor. Obrigado, pastor. Pastor Paroski é o professor de teologia aqui na Universidade de UNASP, em Engenheiro Coelho, São Paulo. Vamos fazer uma oração para que Deus coloque sua mão bendita nesse momento especial e que ainda que você esteja escutando ou assistindo esse vídeo em sua casa, sinta que Deus está conosco nesse estudo, tá bom? Vamos orar. Pois não. Senhor Deus, nosso Pai, mais uma vez vamos abrir a Tua Palavra e mais uma vez te rogamos que abra-nos a mente e o coração para que possamos entendê-la. Amém. E dá-nos poder e a disposição para colocarmos os Teus ensinamentos em prática. Em nome de Jesus, amém. Você já foi vítima de fofoca? Ou melhor, já fez fofoca? Pense sobre os efeitos de umas palavrinhas soltas. É tão simples, não tem algum assunto interessante para dizer, a não ser a vida alheia aos demais. Ouvi algo que me marcou profundamente. Pessoas inteligentes falam de ideias. Pessoas comuns falam de coisas. E pessoas mediocres falam de outras pessoas. E isso me faz lembrar a história daquela mulher que espalhou uma fofoca sobre outra pessoa inocente. E depois de fazer dano com ela quis recuperar, se arrependeu daquele dano e queria agora saber o que podia fazer. Consultou um velho sábio e ele falou para ela, olha, pega uma galinha e compra essa galinha e mata essa galinha e pega as penas, né, e espalha por toda a cidade. E o dia seguinte você vai procurar colher essas penas. E ela, muito frustrada, logicamente, depois daquele dia, ele não conseguiu pegar nenhuma pena, mais que 3 penas. Então o sábio falou para ela, é fácil soltá-las, mas é impossível recolhê-las. Com a fofoca também é assim. Não custa muito espalhar o boato, os boatos, mas depois que se espalha, dificilmente se pode revertir o dano completamente. O foco da lição desta semana é entender que quando fazemos fofoca e criticamos os outros, nós estamos, como Tiago revela, criticando a lei e o legislador. Vamos a passar à segunda parte do nosso esboço, que é a compreensão. Vamos a falar de 2 assuntos agora, neste momento. Julgando o irmão, que é um assunto que fala a lição e a Bíblia nessa semana, e a falibilidade dos projetos humanos. Vamos começar pela primeira, então. Qual é o sentido da expressão falar mal uns dos outros? Esta é uma expressão clara, não é, pastor? Falar mal uns dos outros é falar mal uns dos outros. E a questão talvez seja de que forma nós podemos falar mal dos outros. E existe aquela forma mais direta, onde nós simplesmente espalhamos boatos falsos, mentiras, com a intenção de prejudicar, com a intenção de destruir, maldade, pura maldade. Mas existem outras formas de se falar mal. Às vezes, nós podemos espalhar boatos verdadeiros. Boatos verdadeiros, mas que prejudicam. Que têm intenções más. Que têm intenções más. Então, por mais que seja algo verdadeiro, é claro, é algo negativo, mas em nosso coração a nossa intenção é destruir. Outras vezes, nós podemos falar mal espalhando meias verdades. Meias verdades. Não ser honestos o bastante e com isso nós vendemos uma imagem distorcida da outra pessoa e levamos pessoas a se voltarem contra aquela pessoa. Outras vezes nós podemos falar mal de alguém simplesmente ao omitir a verdade. Omitimos aquela verdade que seria positiva para a pessoa, mas porque nós temos uma intenção negativa no coração. Nós omitimos
de dizer aquilo que devíamos falar em favor dessa pessoa, mas por causa de alguma coisa preferimos ficar calados. Isso também pode ser um assunto intencional. É uma forma de prejudicar, de falar mal dos outros. Agora, vamos falar um pouquinho sobre aquela expressão, como é que nós ofendemos o legislador, porque a Bíblia fala um pouco sobre isso também, né? Eu acho, pastor, que o que Tiago tem em mente é mais ou menos o seguinte: a lei, que é de origem divina, é a lei régia, a lei real, vem do rei do universo. Do legislador. Do legislador. Essa lei ordena que amemos uns aos outros. E a partir do momento que nós, em vez de amar, nós criticamos, nós falamos mal, nós não só estamos deixando de cumprir a lei, mas nós estamos dizendo para Deus que nós não estamos nem aí para o que Ele fez. E ofendemos a Ele. E nós estamos ofendendo a Deus. Nós estamos menosprezando essa dádiva preciosa que é a lei. E estamos ofendendo o legislador, aquele que deu a lei. Quebrando a lei, também vamos contra o legislador. Por outro lado, também, quem é o único que pode realmente julgar? A Bíblia é bem clara a respeito. Somente Deus pode julgar. Nós, o máximo que nós podemos ver é o lado, são as aparências. E as aparências não dizem tudo. Não dizem tudo. Portanto, só Deus realmente está qualificado a julgar. Uhum. E quando nós tomamos seu lugar, de alguma maneira, também podemos ofendê-lo. Sem dúvida nenhuma. Agora, em relação à falibilidade dos projetos humanos, ali tem algumas declarações em Tiago capítulo 4, verso 13 até 17, que nós fazemos planos para o futuro e nós não consideramos a Deus em nada disso. Isso é o que quer dizer, né? O que isso se pode resumir em uma palavra presunção na Bíblia. O qual em que consiste o pecado da presunção? No contexto aqui de Tiago 4, o contexto da presunção é planejar a vida independentemente de Deus, como se nós fôssemos senhores absolutos da nossa vida e do nosso destino. Presumir, né? Presumir. Nós achamos que somos capazes e somos senhores da situação e nós estamos, portanto, ocupando um lugar que pertence a Deus. E qual seria, então, a salvaguarda contra a presunção? Tiago diz aqui em Tiago 4, versículo 15, em vez disso devíeis dizer, se o Senhor quiser. Uhum. Nós costumamos dizer, se Deus quiser, se Deus quiser. Nós fazemos isso muitas vezes de forma mecânica, de forma automática. Mas nós deveríamos levar essa orientação a sério, é uma orientação bíblica, levar a sério. E tentar colocar nossa vida em sintonia com a vontade de Deus, mostrar submissão a Deus. E em qualquer situação, ao planejarmos nossa vida, devemos dizer, se o Senhor quiser, se Deus quiser. É como se nós estivéssemos entregando nossa vida a Deus. Uhum. E agora, o extremo da presunção é não considerar Deus em nossos planos. E o outro extremo é dizer, bom, eu vou deixar tudo nas mãos de Deus, não vou planejar nada, e agora vou deixar que Deus me guie e vou ficar aqui tranquilo. Certamente, são dois extremos que devem ser evitados. É como Jesus no deserto, não é? Tomar a situação em suas próprias mãos e transformar pedras em pães, um extremo. Outro extremo, atirar-se do pináculo e esperar que os anjos o protejam. Nós devemos confiar em Deus, entregar nossos planos a Deus, submeter nossos planos a Deus e esperar que Deus nos guie, mas fazermos a nossa parte, colocar nossa vida, nossos projetos alinhados com a vontade de Deus e nos esforçarmos para que eles sigam nessa direção. Uhum. Agora, alguém poderia até perguntar, pastor, então, vamos fazer o que a Bíblia diz. Eu tenho que considerar a Deus antes de fazer meus planos, ou depois que eu terminei de dizer para Deus, este é meu plano, o Senhor que acha? Qual é a intervenção de Deus? Em que processo, em que momento Deus pode já iniciar
acompanhar, guiar nossos planos. Na verdade, quando nós fazemos os planos e depois pedimos a bênção de Deus sobre os planos, é um ato de presunção. Sim, claro. É um ato de presunção. Nós montamos, nós fazemos os nossos próprios projetos, a revelia de Deus, de acordo com as nossas inclinações, nossos gostos, nossas preferências. E agora vamos orar para que o Senhor nos abençoe. Nós estamos começando pelo lado errado. Nós temos que primeiro dobrar os joelhos e pedir para que o Senhor nos ajude, para que os nossos planos correspondam aos seus. E então fazer o nosso melhor. Antes de empreender então um plano, devíamos buscar a orientação de Deus e a companhia e acompanhamento de Deus, né? Sem dúvida nenhuma. Bom, vamos a passar agora à terceira parte do nosso esboço, que é a aplicação. Viver cada dia como se Cristo fosse a voltar hoje é um desafio, uma forma de aplicar essa lição para nosso diário viver, não é assim? Exatamente. Estar prontos, ter uma comunhão íntima com Deus, viver em harmonia com a vontade de Deus, como se Ele fosse voltar hoje, mas há o outro lado da declaração também, não é? Mas trabalhar para Deus, levando o Evangelho aos outros, partilhando nossa fé, como se Ele ainda fosse levar 1000 anos para voltar. E agora, a vontade é um presente de Deus. As pessoas não têm vontade de poder falar bem das pessoas. As pessoas não têm vontade de depender de Deus. E essa é uma luta de todos nós. Vontade é o que Deus tem e o que nós não temos, né? Por isso aquele canto dos anjos diz que glória a Deus nas alturas e na terra paz. Não diz aos homens de boa vontade, diz e boa vontade para com os homens. E Deus que tem boa vontade. E Deus que se apresenta a cada dia perante de nós para colocar esse desejo no nosso coração de falar bem das pessoas e de poder considerar Deus em todos os nossos planos. Assim que uma aplicação seria que Deus possa te conceder vontade todos os dias, fome, e de fazer sua boa vontade. Vamos à última parte do nosso esboço, que é a criatividade. Diante do fato de que a vida passa depressa, quais devem ser nossas prioridades para investir em coisas que são verdadeiramente eternas? Sem dúvida, passar tempo com Deus é um assunto fundamental. Passar tempo servindo a Deus é um assunto que dá sentido à vida. Estudo diário da Bíblia, da lição da escola sabatina, serviço permanente e intencional são formas de aproveitar o tempo e perfilar-nos para a eternidade. Por que não fortalecemos essa decisão de cada dia ler nossa Bíblia, cada dia ler nossa Bíblia? E em segundo lugar, ter tempo cada dia e, se é possível, sempre para servir a Deus em alguma coisa, ministrar a Bíblia, às vezes servir o próximo, fazer uma ligação de ânimo para alguém, sempre servindo a Deus da melhor maneira. Vamos orar? Querido Pai, muito obrigado. Perante nós temos um desafio muito grande. A humanidade nos leva a falar mal das pessoas, a não depender de Ti. Mas agora nós queremos te pedir que o Senhor coloque vontade em nosso coração para servir-te, para buscar-te cada dia através da palavra de Deus. Abençoe essa decisão. No nome de Jesus. Amém. Amém.